Olá, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe e guarde a sua vida. Davi era um pastor de ovelhas antes de ser rei, o que o levou a compor o Salmo 23. Dentro dele existe uma singularidade nessa relação que ele compara entre nós e Deus. Por que ele fala de águas tranquilas? Vale da sombra da morte, ungir a cabeça com óleo. Bom, tenho certeza que ao final do vídeo você vai se conectar com a essência do Salmo 23 de uma forma bem diferente. Davi começa o Salmo já afirmando: "O Senhor é o meu pastor". É uma frase de total confiança e segurança. E vocês sabiam que as ovelhas, elas têm uma resistência e não aceitam bem a troca dos seus proprietários? Se isso acontecer, tem a chance delas entrarem em um estado de depressão. Os pastores também têm algumas técnicas. Eles cantam e tocam para que elas se acalmem. Então a ovelha, ela reconhece de longe a voz do pastor. Assim somos nós com Deus. Reconhecemos a sua voz. Isso nos faz lembrar muito bem aquele versículo que Jesus fala em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Davi já entendia bem essa relação entre pai e filho, pastor e ovelhas. E fica a pergunta: quem tem pastoreado a sua vida? O dinheiro, trabalho, relacionamentos? Existe um vazio que ele nunca será preenchido a não ser pela presença do seu bom pastor, que no caso, Davi fala sobre Deus. E ele segue dizendo: "Me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor". Nas ovelhas não existe o elemento de defesa, como a garra, o veneno, a fúria. Isso acaba reforçando o sentimento que já existe no seu instinto, que é o medo. Elas têm pavor. Para vocês terem uma ideia, só o barulho das correntezas já é o suficiente para assustá-las. Então o pastor, ele precisa guiá-las a um caminho mais tranquilo e levá-las a águas mais tranquilas para poder saciar a sua sede. E olha que curioso, em algumas circunstâncias o medo é tanto que o pastor precisa pegar a água e levar até a boca da ovelha para ela não morrer de sede. De fato, o medo paralisa a nossa vida e em alguns casos Deus até precisa intervir. Obviamente, é do instinto delas, mas confiam no pastor e sabem que ele pode trazer a paz e levá-las a águas tranquilas. Mesmo você não percebendo, Deus cuida da sua vida. Ele te ama, se importa com você e se sentir medo, ele tem o poder de trazer a paz. No versículo 3 ele fala: "Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome". Bom, na hora do rebanho ter que voltar para casa, é importante o momento certo. O ideal é não retornar no sol quente da tarde nem naquela noite fria do deserto. Sempre é no finalzinho da tarde. Assim garante que o retorno seja mais seguro e fresco. Por isso o sentido de guiar pelas veredas da justiça. Depois de uma ida tão cansativa debaixo do sol quente, ou seja, seremos guiados por um caminho justo, reto, mas nem tudo serão flores. No caminho tem desafios, tanto que Davi reforça isso. E é aí que entra o vale da sombra da morte. Estudiosos dizem que antigamente poderia existir a possibilidade de haver alguns caminhos íngremes e estreitos no meio das rochas, sendo assim muito fácil acontecer alguma queda ou ter ataques de animais que ficavam ali escondidos entre os penhascos. Isso ilustra muito bem o que ele diz: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem". A vara e o cajado têm um instrumento de ajuda. Primeiro, ajuda a tocar o rebanho para que aquela ovelhinha desobediente não se desvie e volte para o grupo. Segundo, ela servia de instrumento de defesa contra alguns ataques de animais. E terceiro, ele tinha um gancho em uma das suas extremidades que ajudava o resgate caso alguma caísse em algum buraco. Então, resumindo, ela servia para proteger, salvar e disciplinar. É isso. A tua vara e o teu cajado me protege dos ataques dos inimigos, me corrige para que eu não desvie e me salva quando eu cair. Já no versículo, tu me honras ungindo a cabeça com óleo, é que antigamente existiam algumas certas épocas do ano que grandes nuvens de moscas e insetos atacavam o rebanho. E estes insetos, ele atacava especialmente a cabeça da ovelha, entrando pelo nariz ou orelha, o que causava uma dor intensa de cabeça e tormenta.
Elas procuravam por rochas ou troncos de árvores e batiam com a sua cabeça nelas, tentando aliviar esse sentimento de tormenta, de dor. Mas isso só levava elas à morte. Então, para proteger, o pastor pegava ali uma mistura de azeite, ungia a cabeça da ovelha, esfregando o óleo especialmente ali entre o nariz e os ouvidos. E tem um ensino espiritual para nós. Ore para Deus blindar a sua mente e pensamentos, eliminando coisas que lhe atormentam. Cuidado com a importância que você dá para os pensamentos destrutivos, seja interno ou externo, com críticas e julgamento. Escuta o som da voz do seu pastor. Leia a palavra. Lá em Filipenses 4, 6, 7, está escrito assim: não esteja inquieto por coisa alguma, ante a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, por oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. Por isso, do versículo: prepara um banquete à vista dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E um detalhe interessante: várias vezes durante o dia, o pastor conta e reconta as ovelhas para ver se nenhuma perdeu no caminho, porque cada uma é importante. E Jesus fala em uma parábola que o pastor retornou para buscar uma ovelha que estava perdida e ao encontrá-la ficou feliz. Isso significa que somos especiais para Deus. O nosso retorno para a casa do Pai é de festa, alegria. Seu amor é incomparável, pois deixa as 99 ovelhas só para te encontrar. O pastor também é uma figura principal. Também não é fácil para ele atravessar o deserto naquele sol quente, todos os dias, e buscando tudo para que a ovelha fique em paz no trajeto e retorne em paz. Nós estamos manifestados na terra. Não estamos sozinhos, pois temos um bom pastor. Todo medo e sofrimento, por mais difícil que seja, ele será passageiro, assim como o vale da sombra da morte. E ele sempre nos corrige, pois nos ama e não quer que a gente se desvie. Faz de tudo para descansarmos em águas tranquilas. Ele sempre unge a nossa cabeça com óleo, preparando um banquete na presença dos nossos adversários. Ele nos salva e quando voltamos para casa, seremos saciados ainda mais pelo seu amor por toda a eternidade. E Jesus fala: eu sou o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. João 10, 11. Jesus deu sua vida por nós como um pastor que se sacrifica por suas ovelhas, para nos conduzir e levar aos caminhos de paz. Assim, também retornaremos com ele para casa, e não será por um tempo, mas para todo o sempre, nós ao lado do bom pastor.